Boa noite, gente boa. Turma boa, você sabe que aqui é a live do Neto. Nós sempre fazemos live, e eu estou fazendo lives especiais com pessoas que são pré-candidatas, companheiros e companheiras do PDT de São Paulo, além das lives gerais, aí, que a gente chama de super lives no sábado, essas coisas. Hoje eu estou recebendo aqui uma querida militante do PDT de São Paulo, aqui da capital, nossa companheira Moema Arruda, que é advogada, é professora da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Seja bem-vindo, Moema. Boa noite. Boa noite, Antônio Neto. Bem-vindo. Que bom que você está aqui, Moema. Moema, hoje nós estamos aqui fazendo essa nossa live, e esta semana, você sabe, né? Está tendo a discussão do Fundeb, né? Não sei se você está acompanhando, e está Sim, uma, estou. né, tá uma negociação muito grande no Congresso Nacional, o Centrão está tentando impedir, tentou impedir votação, está uma negociação muito braba, e o PDT todo, o Brasil inteiro, está pressionando Vota Fundeb, né? Até a hashtag Vota Fundeb. Bom, o Fundeb, você sabe, tanto quanto eu, que é um dos principais mecanismos de financiamento da educação. E vai ser extinto em dezembro de 2020, ele acaba. Se não for votado, ele acaba. Esse governo está tentando, inclusive, já tentou mexer, dizer o seguinte: olha, não vamos fazer em 2021, vamos começar em 2022, parte dele vai ser dinheiro lá para o tal da Renda Brasil, não sei o quê. Uhum. Né? Isso é uma coisa absurda, né? Nós sabemos disso. Então, eu queria, para você, começando a nossa conversa aqui, quais são os impactos, Moema, que nós podemos esperar na educação, que já está sucateada, e você, como professora municipal, sabe disso, especialmente aqui na cidade de São Paulo, caso o projeto não caminhe? E qual é o papel dele, do Fundeb, para a educação pública aqui na cidade? É bom lembrar que o orçamento da capital são 18 bilhões de reais para o orçamento da educação. E 4 bi e 500, 4 bi 800 é o valor do Fundeb. Então, você imagine o que significa dentro dos 18, 40%, né, desse dinheiro está nesse jogo. Me fale um pouco como é que você vê isso, e você, com os Exa- que você tem aí. Exatamente, Neto. Há uma manobra do governo Bolsonaro para que não seja aprovado. E há um impacto negativo pela sua não aprovação, conforme você externou. A nós, professores, seja em âmbito nacional, estadual ou municipal, tem impacto no financiamento ao salário dos professores, no financiamento aos recursos humanos, aí inclui os funcionários que trabalham, porque não são só os professores, diretores, supervisores de ensino, mas também os funcionários da educação, os profissionais da educação, que têm o seu salário sucateado em péssimas condições de trabalho. Então, tem a questão trabalhista relacionada a isso, os profissionais da educação, que não têm um salário compatível pelas suas responsabilidades, porque os professores fazem uma faculdade, pós-graduação, muitos com mestrado e até doutorado no município de São Paulo, por exemplo, e não são valorizados. E a falta de valorização desestimula o professor, somado às péssimas condições de trabalho. E aí esse financiamento, ele iria subsidiar as melhores condições de trabalho com educação de qualidade. Os materiais a serem usados pelos professores, os equipamentos nas escolas, os materiais a serem usados pelos alunos, o mobiliário, o próprio prédio, a própria manutenção do prédio, das escolas, as carteiras, as mesas, os livros didáticos. É um dinheiro alto que é implementado, seja no plano de carreira do professor, a valorização do profissional, seja nos equipamentos das escolas, nos materiais didáticos a serem usados pelos alunos, nos materiais a serem usados pelos professores, e também
serviços terceirizados relacionados à aplicação na educação. Então, é um dinheiro que ele é dividido em vários itens, e se ele não for aprovado, o Fundeb, ele vai desde do impacto negativo ao aluno, às famílias dos alunos, aos professores e aos profissionais da educação. E esses profissionais da educação, eles estão em condições bastante precárias, porque além de não serem valorizados, não tem um plano de carreira, um planejamento, um plano de carreira que abarque as necessidades dos professores. Os professores reúnem-se em reuniões, estão em sindicatos, participam de assembleias de sindicatos, de atos, mobilizações, apresentam suas reivindicações aos sindicatos nesses atos de manifestações, e o governo não os ouve. É importante ouvir os que estão na linha de frente da escola, ouvir os profissionais da educação, quais são suas demandas, quais são suas necessidades, porque são os professores, os diretores de ensino, os supervisores de escola, que estão em contato direto com a comunidade escolar, que sabe das necessidades. Então, nesse ponto, você também leva para uma outra coisa. Nós sabemos que o Fundeb é importante, está uma briga lá federal, e a gente sabe que esse governo, tanto municipal como o governo estadual, não está dando bola para isso, não há nenhuma pressão. Então, eu vejo o movimento sindical, partidos progressistas, todo mundo pressionando, vota Fundeb, e eu não ouvi falar nada do governo municipal nem do governo estadual sobre isso. Mas Oi? Diga. Nós, professores, estamos enviando e-mails aos deputados, uma pressão. E é esse o pedido que fazemos ao povo, de saberem os e-mails dos deputados e realmente pressionarem para a sua aprovação, porque o governo Bolsonaro apresentou uma proposta que não atende o pleito da sociedade, os deputados que estão engajados em sua aprovação. Por exemplo, a professora Dorinha, que eu soube que ela que fez o texto originário, que é uma deputada, e outros deputados participando, e ele apresentou um outro texto que não abarca as reivindicações dos profissionais da educação, dos sindicatos e também da sociedade, porque esse texto que foi apresentado ao governo Bolsonaro, que é o pedido de aprovação, ele é uma construção da sociedade, profissionais da educação e deputados. E enquanto está tendo toda essa briga lá em Brasília, né, essa semana é uma semana quente. Em São Paulo, o secretário de Educação, que também chama Bruno, né, mandou para a Câmara Municipal, nessa semana, um projeto para, primeiro, fazer uma progressão de todos os alunos, a questão de perder o ano, não podemos perder o ano, e também dar autorização para fazer o retorno às aulas, uma série de coisas. Você tem acompanhado isso também dentro da escola? Como é que está isso, repercutindo isso? Porque, pelo que eu soube, também não discutiu nada com a comunidade de professores, de funcionários, ou seja, seus representantes, nada disso. Como é que é esse projeto? Sim, tenho acompanhado desde a origem da implementação da plataforma online, as aulas virtuais. Como você disse, sou professora municipal em São Paulo há quase 20 anos e estou ali na linha de frente. Atualmente já lecionei só fazendo uma breve apresentação desse contato direto com a linha de frente, com os profissionais da educação. Lecionei para crianças durante muito tempo, o ensino fundamental 1, e também para adolescentes, o ensino fundamental 2, como professora polivalente no ensino fundamental 1, e no ensino fundamental 2, como especialista, professora de História e Geografia, logo no início da minha docência. E atualmente sou professora, já vou responder a sua pergunta, sou professora da EJA, e os alunos da EJA, que agora leciono à noite, né, os alunos da EJA, falar da minha experiência primeiro nesse Classroom. Foi implementada as aulas virtuais e como se dá esse contato com os professores e os alunos. A princípio, nós tivemos uma formação muito rápida, online,
marcar um dia que todos foram assistir a um vídeo, muitos com dúvida, mas quando os materiais vão chegar aos alunos? E vai chegar na escola, vai direto para o aluno, e várias perguntas naquela aula inaugural, e depois tínhamos que acessar pelo e-mail institucional, e muitos professores não sabiam esse caminho do e-mail institucional, aí era o primeiro caminho, o e-mail institucional, para depois acessar a plataforma, e houve alguns tutoriais aos professores, mas o que ajudou mesmo foram os professores, porque não tivemos uma formação do uso dessa plataforma Classroom, que é uma parceria da Prefeitura de São Paulo com a Google. Nós não tivemos uma formação adequada. Colocaram na plataforma e aí fomos estudando, vendo o material, e os professores das unidades escolares se mobilizaram, um ajudando aos outros, e formaram uma equipe para a sua própria formação. E aí convidamos os alunos para participar. Como se deu esse convite? Eles não tinham recebido ainda o material, porque o material que apresenta as instruções, como acessar a plataforma. Então, nós vimos que demorava muito para chegar o material às casas dos alunos. O nosso meio inicial foi o WhatsApp. Por sorte, na minha sala, que eu leciono para a EJA, eu tinha criado um grupo de WhatsApp com os meus alunos. E foi a partir do grupo de WhatsApp que eu disse, as aulas agora serão online, em razão da pandemia, vocês deverão acessar a plataforma virtual, vocês receberão as apostilas, o caderno Trilhas de Aprendizagem, e eu enviarei, a princípio, a vocês esses vídeos tutoriais e esses links que vão ensinar vocês como acessar a plataforma. Então, o professor teve uma participação muito grande, até mesmo para o aluno ter o contato inicial com o aluno, até ligando para a casa do aluno. Nós ligamos para a casa do aluno, mediante autorização do diretor, dos dados do aluno, ou pelo WhatsApp, para que ele pudesse acessar. Muitos alunos não têm internet em casa, não têm acesso a esse recurso. Os alunos da EJA, por exemplo, eles chegam do trabalho cansados, eles têm a sua dinâmica de trabalhador. No meu caso, eu tenho o contato com os alunos da EJA, imigrantes, que eu leciono na Baixada do Glicério, uma região, uma escola situada num local de alta vulnerabilidade social, e lá os alunos, eles são trabalhadores que vêm dos seus trabalhos já cansados da dinâmica, então eles chegavam na escola e queriam a aula ali naquele momento. Agora, imagine um trabalhador, uns trabalham em cooperativa, empresa, explorados. Na minha sala, por exemplo, na Baixada do Glicério, é uma área que tem muitos imigrantes, então eles já são explorados, eles já sofrem o preconceito, a discriminação, o racismo, além desses fatores culturais, sociais, eles também são explorados no seu mercado de trabalho. Então, nós ali na sala de aula, seja no meu caso, a EJA, tem um contato com essa realidade que tem que inserir o aluno nessa plataforma Classroom e ciente dessas condições humanas que ele se encontra em razão da pandemia, as questões trabalhistas, porque eles relatam a nós, professores da EJA, a exploração no trabalho, a violação dos seus direitos trabalhistas. E voltando ao seu questionamento, eles tiveram muita dificuldade, alunos falam, professora, eu não estou tendo nem dinheiro para comprar alimentos, para pagar minhas contas, eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro, o meu telefone móvel, celular, acaba logo a carga, o crédito. Professora, como que vai ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, se o crédito do celular acaba logo? Não tem como eu ver esse vídeo da prefeitura, acessar esse link. Então, eu fazia esse paralelo do grupo de WhatsApp, que eles já tinham comigo, de explicar as lições, enviava lá, e para depois fazer a intermediação à plataforma. E nós estamos fazendo aulas na plataforma, após essa formação que nós mesmos nos viramos, e em contato com os alunos, mas não há acesso a todos, né? Por exemplo, uma sala de 30 alunos,
7, 8 entram na sala da EJA, por exemplo, 6, 7, por causa dessas condições, né? Agora, e as crianças, que os pais também têm toda a dinâmica de trabalho, aí tem dificuldade, aí ligam para os professores para tirarem dúvidas, e vão à escola e tem dificuldade, e o material não chegou ainda, as crianças não, os pais não foram preparados para isso, os pais não são professores. Se os Então, professores não foram, calcule os pais. Se os professores, então, eles estão tendo muita dificuldade, então eles ligam para a gente, questionam e vão à escola, ligam à escola, falam com o diretor e falam, não estou mais aguentando isso, como acessar essa plataforma? E os adolescentes, embora eles tenham acesso ao celular, até alguns é engraçado, porque eles têm acesso ao celular, ao canal YouTube, a vídeos, mas eles não acessam o Classroom. A gente tem que ficar, vamos lá, criar várias alternativas para esse acesso. E também instruir e orientar aos responsáveis. Agora, só finalizando, Neto, desculpa, a prefeitura está em discussão com os sindicatos e os professores acerca do retorno das aulas. Há um grupo forte que defende que as aulas não deverão retornar esse ano, em razão do índice de mortes, de infectados, da contaminação do coronavírus, e primeiro, prioritariamente, a saúde, e há um grupo forte nisso, o sindicato está defendendo, a maioria dos sindicatos, professores está defendendo que não tem condições das aulas presenciais retornarem, e que deverão continuar nas aulas remotas, embora haja essa dificuldade, mas que permaneçam as aulas remotas, e nesse lapso, até o final do ano, a Prefeitura de São Paulo e o Estado de São Paulo se estruture, porque não adianta, vamos voltar às aulas presenciais, e como que nós vamos receber esses alunos? E as máscaras? E os equipamentos? E os funcionários para atender esse aluno? E a demanda? A escola está preparada para isso? Pela nossa análise, não. Tem que ter uma formação dos funcionários, quais serão os procedimentos adequados em relação aos critérios da OMS, e a Prefeitura de São Paulo disse que as aulas iriam voltar em setembro, mas está toda uma discussão pela falta de estrutura e planejamento da Prefeitura de São Paulo para receber esses alunos, receber essas famílias e a formação dos funcionários que trabalham nessa escola e quais estruturas, quais equipamentos serão fornecidos. E está um vácuo, está uma discussão e uma pressão do sindicato para não retornarem às aulas agora. Você viu a proposta de fazer dias alternados, período integral, pela manhã faz aula, à tarde faz reforço, e aí você vai até final de 2021. Ou seja, a série continuada, mas ele não perde o ano, mas ele tem que fazer os reforços para fazer a continuação. Mas você falou duas coisas, Bueno, que quem está nos assistindo pode não saber o que é. Você disse que foi no Fundamental 1, você foi polivalente, professora polivalente. Então, eu estava aqui, eu acho que sei o que é isso. Eu queria que você explicasse. E também o EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Esse é o EJA. Explicando polivalente. Explicando a terminologia. Além de advogada, eu sou professora e pedagoga. Então, a minha especialização na área da educação é pedagogia, fiz na Unesp. E, como pedagoga, eu leciono para o ensino fundamental 1, que vai do primeiro ano ao quinto ano do ensino fundamental 1. A educação básica, ela é dividida em SEI, que são os alunos de 0 a 3 anos, e EMEI, depois EMEI, que de 4 a 6, de 3,5 a 6, que é a EMEI, e depois é a EMEF. No caso, EMEF, Educação Municipal de Ensino Fundamental, que é o que eu disse que sou. Sou professora de ensino fundamental 1, porque eu fiz o curso de pedagogia. Quem tem uma especialização, por exemplo, fez letras, matemática, geografia, história, ele é chamado de professor de educação fundamental 2. O fundamental 1 é do primeiro ano ao quinto ano. O fundamental 2
do 6º ano ao 9º ano. Então a educação, o fundamental é dividido em 2 níveis. Depois do fundamental 1 e 2, vem o ensino médio. Aí tem o ensino médio, o que é o não profissionalizante, e o profissionalizante. Existem algumas escolas da prefeitura que são ensino médio profissionalizante, e também tem escolas da prefeitura para surdos e mudos, que tem uma nomenclatura específica. Então, tem o ensino médio, algumas pouquíssimas escolas da prefeitura que são do ensino médio, porque o ensino médio é de competência do Estado, então, por isso, tem as escolas do Estado responsáveis pelo ensino médio. O município de São Paulo é responsável pelo SEI, EMEI e Fundamental 1. O Estado é responsável pelo ensino médio e ensino profissionalizante. Mas existem algumas poucas escolas na Prefeitura de São Paulo que são ensino médio, pouquíssimas, 3, 4, e também destinado ao público surdo-mudos, que são 2, uma, por exemplo, é o Ellen Keller, se eu não me engano, o nome da escola. E é isso. E a EJA? E o que é a EJA? São os alunos que não tiveram oportunidade de estudar em anos anteriores, né? Aí faz a análise da idade, e também tem jovens. Então, por isso que é EJA, Educação de Jovens, porque tem jovens que evadiram, pararam de estudar, depois retornam em razão da sua idade, da sua formação biopsicossocial, não dá mais para ficar com as crianças e adolescentes, ele tem que ficar com os adultos, né? Pelo seu próprio desenvolvimento biopsicossocial. Então, ele é inserido na EJA, e os adultos. Esses adultos têm de 30 até 60, 70 anos. Eu já tive aluno com 60 e poucos anos de idade, e alunos de 30 e pouco, então é uma sala heterogênea. Na minha sala da EJA, Neto, é muito heterogênea. Tem jovens de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, adultos, tem senhoras, né, que retornaram, querem aprender a ler e escrever, e tem imigrantes. Por quê? Imigrantes, no meu caso, porque como eu leciono na Baixada do Glicério, que é uma área de imigrantes, então é português, o idioma deles lá, francês e inglês. Então, nos comunicamos em quatro idiomas na minha sala. Então, essas salas são multisseriais. Exatamente. Na mesma sala, você tem aluno de 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, ou do fundamental? Não, tem dividido em níveis, né? No caso da prefeitura, são siglas, por exemplo, 2TB, primeiro ano, 2TB, são níveis, né? Tem dois anos e depois outros anos. São multisseriais. Exatamente. Mas o que é o polivalente, afinal? Você falou. O polivalente é a professora, perdão. A professora polivalente é a professora que ela leciona para várias disciplinas. No caso, quando eu fui professora do ensino fundamental 1 e agora da EJA, eu sou professora de português, matemática, ciência, geografia e história. Então, eu tenho que saber um geral, tenho que ter um conhecimento básico, geral, dessas disciplinas. E na Prefeitura de São Paulo, além do professor polivalente, também tem o professor o POIE, é outra sigla, o POIE, que é o professor de ensino de informática, de educação informática. E tem o orientador de sala de leitura, que é o POSL, que é o professor de sala de leitura, professor de inglês e professor de artes, que estão também tanto para o ensino fundamental 1 e fundamental 2. Ou seja, você teve toda a vivência de todas as áreas dentro do ensino aqui municipal. Então, levando em conta os 2 campos que você atua, né? Você atua como advogada, você atua como professora, com toda essa sua gama de conhecimentos. Quais são, para você, os principais desafios que você enxerga para a cidade de São Paulo se reinventar? Eu acho importante a escuta, no caso da educação, dos profissionais da educação. No caso dos trabalhadores, as condições de trabalho. Eu sou trabalhista, então eu me preocupo com as condições de trabalho dos servidores municipais, estaduais, e as condições de trabalho dos que nas empresas, e como se dá essa relação trabalhista. Então, primeiro é o investimento no trabalhador e no servidor público. O que seria esse investimento? Uma formação,
informação e formação, um salário digno, porque para você se sentir estimulado, você tem que ter um salário digno, que lhe proporcione qualidade de vida. Então, prioritariamente, é o investimento no trabalhador, as condições de trabalho, o salário, o investimento na renda. Porque se você não tem renda, se você não tem emprego, você não se sente estimulado para trabalhar, para ter qualidade de vida pela sua própria dignidade. Então, o passo número 1 é o investimento na renda do povo. Porque engloba engloba educação, engloba saúde, porque primeiro você tem que ter uma renda, você tem que ter um trabalho. Então, o número 1 é emprego. Emprego e renda para o trabalhador e um salário digno, que lhe proporcione condições para ter uma melhor qualidade de vida, para poder investir no seu lazer, na sua educação, na sua saúde. Então, número 1 é emprego e renda. Investimento no trabalhador, as condições de trabalho. Número 2, investimento. Aí eu coloco os dois juntos, saúde e educação. Porque, embora pareça uma frase estereotipada, educação, educação, mas realmente tem que investir nas bases, desde da CEI, EMEI, e até mesmo aos trabalhadores em relação à creche, como as condições, a relação do trabalhador e o seu filho, se a empresa ajuda em algum ponto, o governo ajudar nisso, porque ele vai trabalhar, ele se preocupa com o filho dele. Então, em que condições aquele filho dele está? Ele tem uma creche para deixar o filho dele? Porque para ele ter qualidade de vida, ele precisa ter um salário, condições de trabalho e também ele se sentir em paz consigo mesmo pela sua dignidade com relação aos seus filhos. Onde seus filhos estão? Em que condições? Ele tem creche para deixar meu filho? Tem EMEI? Tem SEI? Então, primeiro, aí educação. E educação, o investimento nos profissionais de educação, na própria formação dos profissionais e a estrutura aos alunos, desde os equipamentos aos materiais didáticos, tudo que eu já falei. Então, a educação. E a saúde, porque sem saúde não fazemos nada. Então, tem que ter saúde, a qualidade de vida aos trabalhadores, a preocupação da empresa nessa qualidade de vida dos trabalhadores, os servidores, por exemplo, os profissionais da educação, eles não são valorizados, muitos ficam doentes, então tem que ter um investimento nesses profissionais, acompanhar a saúde, não só física, mas a saúde mental dos trabalhadores, é importante. Investir no ser humano, acho que prioritariamente, renda, trabalho, investir no ser humano, para que ele tenha dignidade, é o segundo ponto. E essa dignidade, ela está muito atrelada à sua saúde, às suas condições de trabalho e à educação dos seus filhos, e à educação dos jovens, e à educação dos adultos, para que ele tenha paz. O terceiro são a qualidade dos serviços públicos. Em geral, os serviços oferecidos pelo município, pelo Estado, para que realmente se concretizem os direitos fundamentais, os direitos elencados no artigo 5º da Constituição, porque muito está na lei e não se concretiza. Então, quero a efetividade desses direitos. E aí até entra na minha bandeira, porque minha primeira bandeira é educação, porque, como pré-candidata a vereadora de São Paulo, porque a minha história de vida tem uma ligação muito forte com a educação, por ser professora e uma família de professores. Minha mãe é professora, minhas tias, cerca de 25 professores. Eu cresci, Neto, indo para greves, mobilizações. Eu cresci no movimento sindical dos professores. Então, desde criança, minha mãe me levava nos atos, nas mobilizações, nas greves. Eu lembro até hoje. Eu lembro que tinha aqueles cavalos e jogavam bombas, os professores, a gente saía correndo. Isso aí já desde criança, né? Desde do Covas, o Quércia, desde os governos anteriores, eu acompanhei esse processo sindical dos professores. E a segunda bandeira, como eu disse, direitos do povo. E eu tenho essa
segunda bandeira, direito do povo, pelo meu conhecimento técnico, jurídico, como advogada, que estudei, fiz pós-graduação em algumas especializações, e o meu olhar ao social. Eu sempre falo que não adianta o conhecimento, se você tem o conhecimento, se você não tem um olhar povo, se você não tem um olhar às necessidades do povo. Quais são os seus anseios, as suas necessidades, as suas dificuldades? Então, tem que ter um olhar ao povo, aos trabalhadores, aos mais vulneráveis. Um conhecimento sem esse olhar social não é válido para mim. Eu me sinto digna como profissional, eu me sinto completa como profissional a partir do momento que eu uso o meu conhecimento técnico em favor dos pobres e trabalhadores prioritariamente, e as condições de trabalho. E a terceira bandeira, só mulher, já que falei das bandeiras, mulher, porque eu sou ativista feminista, eu participo da MT, Ação da Mulher Trabalhista do PDT, que é um movimento que eu me orgulho muito de participar, e eu me classifico como ativista feminista interseccional. Agora, deixe-me explicar rapidamente o que é interseccional. O movimento feminista, os homens, eles não entendem. Eles acham que todas as feministas são iguais. E tem vertentes, são distintas. Tem o movimento feminista liberal, tem a liberal porque defende a economia liberal. São os pilares do liberalismo, né? Do neoliberal. E tem as radicais, que tem são mais extremas de alguns pontos de vista, e eu me classifico. E tem o movimento negro, que o movimento negro ele é oriundo do movimento interseccional. Eu me classifico como ativista feminista interseccional. O que seria isso? É você pegar o artigo 5º da Constituição Federal e não colocar numa igualdade constitucional formal, porque nós temos duas igualdades, a igualdade formal, constitucional, e a igualdade constitucional material. E o movimento interseccional, ele defende essa materialidade da igualdade. O que seria? Todos são iguais perante a lei na medida de suas desigualdades. Homens e mulheres são distintos. Mas aí, quando se pega essa visão interseccional, significa que para reconhecer as peculiaridades biológicas, sociológicas, culturais, emocionais e psicológicas de uma mulher. Homem e mulher são diferentes, e cada mulher, em relação a outra, tem a sua identidade que deve ser respeitada, e é isso que eu acredito. E a última bandeira, a penúltima, criança, porque eu sou pedagoga, muitos anos lecionando para criança, então a minha visão de pedagoga, uma família de professores, então eu conheço muito, né, de cabeça de criança, sabe, lecionando assim, o que eles vão até falar, como eles vão agir. Eu não sou mãe, mas eu conheço muito de criança, então com os pais dos alunos, eu fico, olha, você tem que fazer assim com seu filho, para educar, para ele, não pode ser assim, essa libertinagem, não é autoritarismo, é uma autoridade. E por último, a causa animal, que eu participo de alguns projetos. Eu ia perguntar para você da causa animal daqui a pouco. Mas imagine o seguinte, a gente ganha essas eleições, você vira vereadora, né? O candidato a prefeito nosso ganha a eleição. Qual é a proposta de educação que você vai ajudar a defender? Que tipo de educação para a cidade de São Paulo? Porque a gente tem falado muito, olha, queremos sobralizar São Paulo. O que significa isso? Eu entendo a educação como uma intersecção de secretarias, esse diálogo constante, a escuta das necessidades dos profissionais da educação e essa intersecção das secretarias da saúde, habitação, moradia, porque aluno que não está em condições dignas de moradia, de saúde, que seus pais não têm um bom trabalho, ele é afetado. Então, a educação que eu defendo, ela tem um constante diálogo com essas outras secretarias, para que essa família tenha saúde, tenha condições dignas, tenha moradia, para que aquele aluno tenha alimento, tenha a preocupação com a alimentação, uma alimentação saudável, nutritiva, para que aquele aluno possa aprender, porque não se aprende com fome. Não se aprende com condições indignas de moradia. Não se aprende doente. Então, primeiro, eu defendo uma educação preocupada com o ser humano. Vamos olhar as condições, fazer um diálogo com essas outras secretarias para saber a vida, o histórico daquele aluno.
qual é o conhecimento prévio daquele aluno, o seu histórico social, o seu histórico cultural, conhecer a realidade daquela família, em que contexto ele está situado. A partir desse conhecimento prévio, verificar se reúne condições, se as secretarias estão nesse diálogo, subsidiando essa família, vamos ensinar esse aluno. E é uma educação voltada para o exercício pleno da cidadania, mas não é um exercício pleno apenas na lei. É um exercício de reivindicação, conhecimento, de ter a consciência dos seus direitos, dos seus deveres e de que é importante ter um conhecimento para aplicar na sua vida. Então, eu defendo, assim eu pratico com os meus alunos, uma educação voltada para o bem comum, uma educação voltada pelo próximo, uma educação que o meu conhecimento possa ajudar o coletivo. Então, sempre eu vou investir na minha educação, na educação do outro, para que possamos ajudar o coletivo. E tem que ter um investimento em tecnologia, um investimento na educação no todo, nas várias secretarias. Então, essa é a educação que eu defendo. Uma qualidade na alimentação dos alunos, uma qualidade no maquinário, subsídios para a escola, equipamentos, materiais didáticos e recursos humanos. O que acontece na escola? Há uma demanda muito grande de alunos e não tem funcionário, Neto. Além dos poucos funcionários, alguns adoecem, ficam em licença em razão das condições de trabalho, mas tem poucos funcionários, se chama ATE, outra nomenclatura. Na Prefeitura de São Paulo tem um assistente técnico educacional, tem um secretário de escola, o ATE é o antigo... aquele que ficava no corredor. Hã? Bedel. O que ficava no corredor, né? Até eu sabia o nome, porque eu sou dessa época também, já tenho 41 anos, já vivi bastante experiência. Mas o ATE tem poucos na escola. Então, o que a prefeitura está fazendo? Qual é o déficit da prefeitura? Enviar funcionário para a escola. Não tem para atender, não tem segurança, Neto. Os professores passam por risco, não tem segurança nas escolas. Não tem ATE, eu estou falando das escolas municipais, não tem ATE. Não tem professor. Às vezes lá tá a grade, aí o professor fica em licença médica, e tem um professor de módulo. Outra nomenclatura que eu te explico. Tem o professor efetivo, aquele que prestou o concurso, tem o professor contratado, antigamente o professor comissionado, mas agora na Prefeitura de São Paulo tem o concursado, que é a maioria, e o contratado. E o professor concursado, ele se divide em dois, em o efetivo titular e o que eu era um antigo adjunto, que ele também é titular, mas ele é de módulo. Então, ele entra na ausência daquele professor que está doente, enfermo, ou na sua ausência no dia. Mas tem poucos professores de módulo, né? O que chamam de professor eventual, substituto. Então, precisamos de professores. Os professores ficam doentes, em licença médica, e não tem professor. Por quê? Não tem interesse dos jovens de entrarem na educação, de serem professores. Eu entrei na educação porque eu já tenho uma família de professores, mas os jovens não se sentem estimulados. Por quê? A formação acadêmica é precária, a não ser que você entre numa universidade pública e tenha condições para entrar naquela universidade, porque você deve ter tido um ensino, uma educação básica boa para você entrar naquela universidade, e nem todos têm acesso. Seguinte, nós vamos ter um problema grave o ano que vem. Pelo que você descreveu aí, todas as carências da escola pública municipal, esse mês de junho, e agora julho, 1,5 milhão de pessoas perderam seus empregos. Vai aumentar profundamente o desemprego até o final do ano. Então, aqueles que até então tinham condição de pagar uma escola privada para os seus filhos, passam agora a disputar espaço nas escolas públicas, porque os filhos precisam estudar. Eu não consigo pagar a escola, porque eu estou desempregado, eu vou levá-los à escola municipal. Eu não tenho mais plano de saúde de empresa, eu vou para o serviço público de saúde. Então, vai haver uma demanda muito grande. Como é que você acha que isso pode ajudar a melhorar a qualidade do ensino municipal?
Devem ser construídas novas escolas. Aí tem que verificar o terreno, onde vai ser construído. Por exemplo, aqui na Baixada do Glicéu, Peraí. É janeiro. Os caras vão pedir, vão se matricular. Não dá tempo. Não dá tempo de construir não escola. dá tempo de nada. Tem que ter uma parceria. Porque andaram fechando escolas. Tem que ter uma parceria público e privada para atender essa demanda, subsidiada pelo governo. E uma licitação transparente que obedeça o artigo 37 da Constituição, que é aquele LIMP, né? Legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade. Então, talvez seja essa alternativa, uma parceria público-privada, com uma transparência nessa licitação, é uma forma. Construção de escolas, que é a médio e longo prazo, mas a priori, para atender toda essa demanda, uma parceria público-privada. Ocorre que essa parceria público-privada tem que ter uma fiscalização do poder público, da sociedade, de vários setores da sociedade, para se verificar se realmente estão seguindo o princípio da legalidade, da moralidade, da transparência, da finalidade, se não há interesses escusos ou relações espúrias, interesses de outros setores aí, porque às vezes fazem promessas na educação e entram com toda uma promessa, mas na verdade há outros interesses de setores nessa área. Mas o que tem dito o governo municipal é: não se preocupem, porque se precisar, nós vamos comprar vagas nas escolas privadas, e aí o aluno se inscreve normalmente na escola pública e ele é redirecionado. Você tem ouvido falar sobre isso? Já ouvi, sim. Nesse governo do Bruno Covas, há muita promessa e pouco planejamento, e é muito no falação. Porque, por exemplo, vamos retornar às aulas. Mas que condições? Tivemos uma formação? Nos fizeram que equipamentos? Então, está muito vago. Oi. Travou um pouquinho? Pronto. O governo do PSDB, ele não investe na educação. A educação está sucateada há anos no governo do PSDB. Esse investimento da educação que eles fazem é muito assim, a toque de caixa. Não tem um preparo dos profissionais. Você não investe no salário dos profissionais, como é que você tem investimento no trabalhador, nos profissionais da educação? Nem o salário. Por exemplo, a reforma da Previdência Municipal foi aprovada. E esse governo foi o que impulsionou essa aprovação, o Sampaprev, né? Do antigo PL 621/16. Então, verifica para aí, a partir do momento que não investe no trabalhador, como é que tem a educação fica sucateada, os funcionários ficam desestimulados. Então, eu percebo que o governo do PSDB, infelizmente, não investe no profissional. Não investe no profissional. Aí, na estrutura da escola, como você disse, muita falação e até agora nada em concreto. Não recebemos um planejamento especificado. Os vereadores estão discutindo com o Bruno Covas, mas até agora não chegou nas escolas. Vamos ter o retorno em setembro, mas como? E as escolas receberam digamos, um planejamento, entre aspas, uma cartilha, o procedimento, como que iremos efetuar. Então, tem muitas palavras jogadas, mas no concreto, um documento especificado com os procedimentos ainda não se fez presente. Moema, para finalizar, eu queria falar um assunto que eu sei que você é muito engajado também, você até disse aí que é uma das suas propostas, que é a causa animal. A lei da mulher. Além da defesa do direito das mulheres. Que você já falou da mulher, já falou da educação, já falou dos direitos sociais, mas essa questão do animal é uma questão que pega muito, eu diria, as pessoas têm, ainda mais na pandemia, que você sobre o abandono dos animais, o processo de adoção. Como fica o trabalho das diversas instituições aí que atuam no resgate, proteção e adoção dos animais que estão sendo abandonados aí, no momento desta pandemia, porque nós vamos fazer uma campanha, você vai fazer uma campanha debatendo com as pessoas sobre esse é um dos grandes assuntos, e vai pegar um momento de muita dificuldade. A questão dos animais está terrível, porque as pessoas estão abandonando os animais, e muitas instituições, muitas ONGs que ficam coletando, e a gente tem visto nos telejornais, olha, estamos aqui com um monte de gente, um monte de animaizinhos
que foram soltos, todo tipo. Você viu o que aconteceu agora lá em Brasília com os animais peçonhentos, uma cobra nágia que não era nem um tráfico de animais. Como é que você pode falar um pouquinho sobre isso? Tem que ter uma política municipal, um projeto, Neto. O vereador tem que apresentar uma proposta também para atendimento dos animais, não só os animais domésticos, mas também os silvestres. Por exemplo, o Zoológico de São Paulo é de competência do município. Então, tem que ter um projeto sólido, um projeto, procedimentos voltado à prevenção, aos cuidados, à fiscalização, às denúncias desses animais. Eu participo de alguns projetos em defesa dos animais. Atualmente eu participo com o diretor da minha escola. Ele gosta muito de animais também, mas não é só gostar. Você tem que ter um conhecimento técnico. Você tem que ter o contato com fazer projetos, propostas de projeto de lei. Né? Eu fiz, por exemplo, no meu caso, eu fiz propostas de projeto de lei voltadas para a causa animal. Então, não é gostar apenas, a participar de projetos e ações sociais para o resgate, cuidados, denúncias desses animais, mas também a efetividade no legislativo. Em todas as bandeiras que eu defendo, Neto, isso que eu quero ressaltar também, eu fiz 45 propostas de projeto de lei. Eu soltei nas redes sociais a sinopse das 45 propostas de projeto de lei e irei apresentar em vídeo. Então, em cada bandeira que eu defendo, não é apenas falar eu gosto, eu apoio, eu defendo. Como o vereador, qual é a competência dele? É o legislar. Né? Além de fiscalizar o poder executivo, é o legislar a partir da demanda do povo. E esse legislar, ele tem que ter um conhecimento de fazer a partir da escuta do povo e um conhecimento relativamente técnico, conhecimento humano e conhecimentos específicos para apresentar uma proposta de projeto de lei referente às suas bandeiras. Então, referente à causa animal, eu fiz cerca de 10 propostas de projeto de lei, desde a intersecção, por exemplo, de animais com asilos, porque aí é bom para o ser humano, o idoso que está num abrigo, ter o contato com o animal, desde salões de beleza em parceria público-privada, cuidarem desses animais para a adoção. Você fala esses casas que cuidam de animais? Sim, parcerias subsidiadas pelo governo. O governo ajuda os pequenos empresários, os pet shops, os pequenos empresários, né? A microempresa, o pequeno empresário, subsidiando, incentivando. E, por exemplo, os salões, eles cuidam dos animais para a adoção. Né? Então, campanhas, conscientização, a conscientização que o adotar é com responsabilidade, que não é só porque é bonitinho, não. Quando você adota um animal, você gera gastos, você precisa levar ao médico não, veterinário, você precisa de gastos com alimentação e a saúde do animal. Então, a pessoa primeiro ela tem que ter a conscientização, que não é pegar um animal. Por isso que muitos animais são abandonados. Porque diante da dificuldade, da pandemia, do desemprego, abandona o animal porque não tem condições para cuidar daquele animal. E aí os abrigos, esses projetos entram em cena. Então, o primeiro passo é conscientizar a população que adotar requer responsabilidade na saúde e na alimentação do animal. Então, o primeiro projeto, eu tenho uma das propostas de projeto de lei sobre essa formação desde a base, as crianças, aos adolescentes, passando para os adolescentes, aos adultos, dessa conscientização na adoção dos animais. E aí, outras propostas também de parceria público-privada, mas sempre respeitando o artigo 37 da Constituição Federal, com parceria de abrigos de idosos, de crianças, que o contato do ser humano com o animal ajuda no seu desenvolvimento biopsicossocial. Ele se torna um ser mais preocupado com o próximo, ele se torna um ser mais afetuoso. O animal, ele propicia essa relação. Eu sempre gostei de animal, então eu fiz 10 propostas de projeto de lei da causa animal e participo de alguns projetos de adoção e cuidados de animais que eu participo atualmente, né? E, finalizando,
vale a pena ver na minha rede social, Moema Arruda, essas 45 propostas de projeto de lei, porque para se lançar pré-candidato a vereador de São Paulo, Neto, tem que ter um olhar social, um olhar aos pobres, no meu caso, PDT, né, trabalhista, desenvolvimentista, nacionalista, tem que ter um olhar ao trabalhador, aos pobres, e também tem que ter proposta. Aplicar o Projeto Nacional de Desenvolvimento do nosso candidato, pré-candidato a presidente da República, Ciro Gomes, que é quem é o meu candidato a presidente, o projeto municipal, o Projeto Nacional de Desenvolvimento no âmbito municipal. E aí entra a competência, o olhar social ao trabalhador, ao povo, pelo vereador. E esse vereador tem que se fazer presente com propostas de projeto de lei que atendam esses trabalhadores, que atendam esse povo, que atendam essa classe vulnerável, que atenda as demandas, as bandeiras que você defende. Então, a partir do momento que eu tenho como bandeira educação, então eu tenho que apresentar propostas de projeto de lei para a educação, e fiz algumas. A partir do momento que eu tenho a bandeira mulher, como se tornará concreto a defesa da mulher? E aí entra aí entra a própria proposta de projeto de lei, no caso, a inserção de artigos na própria Lei Maria da Penha, que eu percebi algumas lacunas, né? Que eu também trabalho nessa área do combate da violência doméstica e familiar, proteção à mulher. Então, como se dará essa proteção integral à mulher diante da violência? Lembrando que a violência, Neto, ela é física, além da física, ela tem a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Como que nós vamos combater essa violência no âmbito municipal? E da criança, no caso de psicopedagogo, eu falo bastante, né? No caso de psicopedagogo, também fiz. No meu contato com criança, Neto, como eu te falo, muito de cabeça de criança. E a relação responsáveis, famílias e criança. E aí também fiz propostas de projeto de lei. Então é isso. Então, a minha participação no PDT usar a finalização, usar o que aprendi pela minha formação humana, como professora, como advogada, com a minha família, com os meus valores, um olhar social, um olhar aos pobres, aos trabalhadores, e usar o meu conhecimento técnico, porque não adianta você estudar e não aplicar o seu conhecimento, o seu estudo em favor do coletivo, em favor dos que mais necessitam. Então, a minha proposta é usar o que eu aprendi, seja como professora, seja como advogada. Não fiz pós-graduações para colocar o diploma lá e ficar estanque. Eu fiz pós-graduações para usar esse meu conhecimento em favor dos pobres, dos trabalhadores, da educação, da mulher, das crianças e dos animais. Então, eu me apresento como pré-candidata a vereadora de São Paulo, uma pessoa que fez 45 propostas de projeto de lei e que tem um olhar social ao povo, aos trabalhadores, que é trabalhista, desenvolvimentista, nacionalista e quer aplicar o Projeto Nacional de Desenvolvimento no âmbito municipal. Muito bem. Muito obrigado, Moema. Foi uma delícia conversar com você, mostrar suas propostas, mostrar você. Então, agora você tem aí as nossas câmeras para você se despedir dos nossos companheiros e companheiras que nos assistem, dando sua mensagem final, os seus endereços aí nas redes sociais para que as pessoas possam segui-la, possam acompanhá-la, conhecer um pouco mais desses seus 45 projetos. Bom, meu nome na rede social é Moema Arruda, meu nome político é Moema Arruda, pré-candidata a vereadora de São Paulo. Eu me filiei ao PDT porque realmente eu tenho uma construção social, jurídica, trabalhista, um olhar social ao povo, aos pobres, aos vulneráveis. Eu tenho uma formação muito na educação. Minha primeira bandeira é educação, uma família de professores que se preocupa com o trabalhador, que se preocupa com os servidores municipais. Eu tenho uma história de sindicalista, sou filiada, por exemplo, em 3 sindicatos dos professores. Fiz 45 propostas de projetos de lei relacionadas às minhas bandeiras: educação, direitos do povo, mulher, criança e animais. Eu me preocupo com a aplicação do Projeto Nacional de Desenvolvimento ao âmbito municipal. E, para isso, eu tenho que ser trabalhista. E não é ser trabalhista apenas falar que é trabalhista, que é do PDT.
tem que mostrar na prática, com propostas, com ações, com militância. E isso eu mostrei ao longo desses 3 anos que eu estou no PDT, que eu sou uma militante em favor do Projeto Nacional de Desenvolvimento, em favor de Ciro Gomes, presidente, e em favor da aplicação do PND ao âmbito municipal. E para isso eu considero muito a formação e o conhecimento. Para ser vereador de São Paulo, tem que ter, além do olhar social humano, esse conhecimento para fazer as leis em favor dos pobres e trabalhadores, mas um conhecimento a partir da escuta do povo, a partir da escuta do trabalhador, a partir da escuta dos servidores municipais. Assim se faz presente um verdadeiro trabalhista. E aí eu tenho como referência Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro conheci pela educação e Leonel Brizola desde o CIEPS, a sua história na educação. E eu entrei no PDT por essa história de valorização da educação e do trabalhador. Travou um pouquinho de novo. Vai ter que cortar. Voltou. Então, eu agradeço a oportunidade, Neto, e sinta-se confiante que eu sou uma pré-candidata a vereadora de São Paulo trabalhista. Sinta-se confiante que eu sou uma pré-candidata em defesa da educação, dos pobres, dos trabalhadores, e ter uma formação sindical, uma militância sindical, e eu mostrei isso ao longo desses 3 anos no PDT, né? Essa é Moema Arruda, nossa pré-candidata a vereadora da cidade de São Paulo. Forte abraço, Moema. Abraço a todos. Um beijo. Tchau.